Adorar a Deus mesmo em espírito, adorar a Deus em verdade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então vamos pensar nisso. Vamos adorar a Deus com mais fervor, com mais alegria. Parece que não há alegria da salvação de Jesus nas nossas vidas. Precisamos demonstrar isso por meio do cântico e do louvor a Deus. Nesse momento eu vou fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes. Nós temos Samuel, que é filho da irmã Lani, que está ali. Temos também o José, irmão José Amaro. Ok, irmão, o senhor já fez sua cirurgia já, irmão? Ainda não, mas conseguiu o sangue? Está conseguindo, né? Nós colocamos no grupo da igreja, se alguém ainda quiser, pode ainda, irmão? Pode doar, né? Amanhã eu vou relembrar novamente os irmãos aqui, que puderem, né, fazer essa doação para o nosso irmão aí. Vai ser louvável diante de Deus. Então, queridos, nós vamos dar continuidade ao tema central desse mês da família, que é a família no centro da vontade de Deus. Domingo que passou, o diácono Eliels pregou sobre Sulamita e o seu esposo, onde, quando eu estava assistindo a mensagem, nós vimos ali quanto eles trabalharam, né, para servir a Deus, e eles foram caracterizados segundo a vontade de Deus, a família segundo a vontade de Deus. Por isso que no texto que ele leu lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 6, Deus ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, quando a família trabalha, quando a família está dentro da vontade de Deus, eu não digo nem com certeza, eu digo com toda certeza que Deus honrará essa família. Então, vamos dar continuidade partindo para o final nesse tema, a família no centro da vontade de Deus. E eu quero, mais uma vez, ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 12, especificamente o versículo de número 2, que vai nos introduzir para esse tema, a família no centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz assim, Paulo ele faz um rogo aos irmãos de Roma, quando ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo apela pela misericórdia de Deus. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que quando essa família está dentro da vontade de Deus, essa família vai experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, segundo o apóstolo Paulo. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, que mais uma vez nós estamos nessa casa de oração, nesse último culto, Senhor, que faz referência ao mês da família, onde nós queremos prestar gratidão ao Senhor pelo mês que passou, o mês de maio, onde as mensagens, os cânticos foram sobre as famílias, Senhor. Por isso eu te louvo, te agradeço pelas famílias da tua igreja. Agora, Senhor, eu quero te pedir por essa mensagem, Senhor. Não deixe, Senhor, que seja mais uma mensagem. Não deixe, Senhor, que seja mais um culto. Mas que essa mensagem, Senhor,
a família no centro da vontade de Deus, possa mesmo verdadeiramente encontrar, Senhor, guarita nos nossos corações, e continuarmos, Senhor, e trabalharmos também para que a nossa família, Senhor, continue no centro da Tua vontade. E se existe, Senhor, uma família que não está no centro da Tua vontade, por decisões, por atitudes que não está sendo conforme a Tua vontade, que o Senhor, meu Deus, possa também ajudar. Porque esse é Teu desejo, que toda a família que o Senhor constituiu nunca saia do centro da Tua vontade. Assim nós oramos agradecidos, pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus queridos irmãos, podeis assentar. Então, a família no centro da vontade de Deus. Queridas famílias, nós estamos vivendo numa época onde as famílias estão a cada dia se distanciando dos princípios de Deus. Mas a vontade de Deus sempre foi que as famílias estivessem dentro da sua vontade. Porque quando Deus criou a primeira família, Adão e Eva, que foi uma família perfeita, e quando Deus criou eles, foi para que eles, como nós também, viemos a estar dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 2, ele traz algo muito interessante para que nós possamos refletir de como estão as nossas famílias. E quando as famílias, elas convivem, quando essas famílias, elas estão conformadas com este século, as famílias, elas saem da vontade de Deus. Por isso que Paulo aqui, ele roga a esses irmãos, para que, pelas misericórdias de Deus, para que pudesse apresentar os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas no versículo de número 2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo para nós que as nossas famílias, elas têm que ser renovadas a cada dia. A mente das nossas famílias tem que ser renovada a cada dia, para que nós possamos provar e para que as nossas famílias possam estar dentro da vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo: famílias, não se conforme com esse século, mas transforme pela renovação da vossa mente. E Paulo aqui, ele dá a promessa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabendo disso, nós precisamos perguntar o que significa a vontade de Deus, que ela é boa. Em primeiro lugar, ela é boa porque sempre visa nosso bem e a glória de Deus. Quando Paulo está dizendo que a vontade de Deus ela é boa, ela visa o nosso bem. Lembra lá da oração de Jesus Cristo? Quando ele diz qual é o pai, se o filho lhe pedir uma cobra ou um pão, lhe dará o quê? Lhe dará... Sim, vocês querem me ajudar ou me atrapalhar? Oxe. Quando eu estava seguindo o meu... Então, a ideia aqui é que a vontade de Deus, ela é sempre boa para nós, e isso glorifica a Deus, mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus. Ele sabe o que é o melhor para nós. Olha o que aqui diz aí Jeremias 29, versículo 11. O irmão Alessandro vai colocar aí Jeremias 29, versículo
11. Para corroborar com isso, o profeta Jeremias, ele vai dizer em Jeremias 29, 11, ele vai dizer: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O profeta está dizendo: eu, falando de Deus, eu sei qual é o pensamento que eu tenho para vocês. E esse pensamento é de bem. Esse pensamento ele é de paz, para que não venha sobre vocês todo o mal. Então, por que a vontade de Deus ela é boa? Porque é para o nosso bem e para a glória do Senhor. Em segundo lugar, porque a vontade de Deus ela é agradável, qual o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 12. Ela é agradável porque produz para nós paz, alegria e satisfação espiritual na vida de quem obedece ao Senhor. Então, ela é agradável à vontade de Deus, ela traz para nós a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação espiritual para aqueles que obedecem a Deus. Embora a obediência possa até mesmo exigir sacrifício, o resultado ele é sempre benéfico. Então, a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável para nossas vidas. O salmista de número 119, versículo 165, também corrobora com isso. Salmo 119, versículo 165, 165, ele corrobora com isso, quando ele vai dizer assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Isso é a vontade de Deus que é agradável, que quando nós provamos dessa bondade de Deus que é agradável, nós vamos ter paz. E o salmista ele corrobora quando ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, porque para eles não há tropeço. Amém? Em terceiro lugar, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e ela é perfeita. Porque ela é completa, sem erros e sem falhas. A palavra de Deus ela é perfeita, porque ela é completa, sem erro e sem falhas. Porque Deus ele conhece todo o princípio e seus planos são perfeitos. Existe um atributo a Deus que é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. E por ele saber todas as coisas, a sua vontade para as nossas vidas é uma vontade perfeita. Não há erro. Não tem como errar. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a vontade de Deus ela é perfeita. Muitas das vezes a minha vontade para com a minha esposa, para com meus filhos, muitas vezes ela é imperfeita, mas com Deus não. A vontade de Deus ela é perfeita. Por isso, como experimentar essa vontade? Então Paulo aqui ele diz que nós não devemos nos conformar com estes séculos e também renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Queridos, diante disso, eu gostaria aqui de trazer 3 princípios para a família no centro da vontade de Deus, que possa caracterizar. A pergunta é: como é que eu sei que a sua família está dentro da vontade de Deus? Nós vimos aqui que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas como é que eu sei? Pastor, como é que eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus? Existem muitos princípios, mas eu procurei aqui trazer os principais deles. Eu escolhi 3 princípios para que a família possa ser caracterizada
dentro da vontade de Deus. Então, o primeiro princípio é que a família no centro da vontade de Deus. Esse ensinamento aí é conhecido. Tem como Deus como prioridade. Pastor, a minha família ela é caracterizada quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Se a sua família busca Deus em primeiro lugar como prioridade, você pode dizer que você ou a sua família está dentro da vontade de Deus. Versículo áureo, irmão. Não procurei versículos difíceis. Versículo áureo de escola bíblica dominical. Mateus 6,33. Ensinamento, princípios sem nenhuma dificuldade. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: buscai em segundo, em terceiro, em quarto. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando é que a minha família está dentro da vontade de Deus? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar é colocar Deus acima de todos os bens materiais. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que os bens materiais têm tomado o lugar de Deus. Nós estamos vivendo no tempo que o carro, a moto, a nossa casa, os nossos bens materiais têm tomado o lugar de Deus. Então, a prioridade para nossas vidas é buscar Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes, nossos projetos, aquilo que eu quero para a minha vida, está tomando o lugar de Deus. Muitas das vezes, o emprego. Isso está uma epidemia, emprego tomando o lugar de Deus. Irmãos, quando a família deixa de colocar Deus como prioridade por causa de um emprego, eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza que essa família já saiu da vontade de Deus, porque está priorizando o emprego. O tempo está sendo para o emprego, e essa família está fora da vontade de Deus. Será que não é mais promessa, Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que não vale mais? Será que é mentira? Que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando a minha família está em primeiro lugar, em detrimento de bens materiais, de projetos, de empregos e até mesmo de desejos carnais que muitas das vezes a família tem. O Jansson ganhou uma Bíblia por citar esse versículo, Salmo 127, versículo 1. E o Jades também, né? Ganharam 2 Bíblias, né? Marcos Alessandro colocou lá. E o Jansen e o Jades ganharam 2 Bíblias. Salmo 127, versículo 1. Não há nenhum versículo extraordinário. Bem fácil, nós lemos, acho que nós lemos aqui no meio da família várias vezes. Mas esse versículo, de uma forma aplicada e entendida, a sua família vai estar em primeiro lugar. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o Salmo está querendo dizer aí no versículo de número 1? Está querendo dizer que o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa família. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, nós vamos fazer o que fazemos, mas não vai haver edificação. E muitas das vezes é isso que está acontecendo com as famílias.
não estão priorizando Deus. O Senhor Deus não é aquele que é o Senhor do seu lar, não é aqueles que edifica a casa, estão trabalhando em vão. Irmãos, eu sem medo de errar e sem julgamento, com toda a sinceridade no meu coração, o que está faltando na família da Brígio Celeste é Deus na família, irmãos. Por isso nós estamos vendo esse esfriamento espiritual. Culto não tem mais valor. Adorar a Deus não há mais um sacrifício. Antigamente era algo mais espiritual, mais sacrificial. Hoje o culto ele é banalizado, porque Deus não está em primeiro lugar nas nossas famílias, irmãos. Então, para que a sua família possa estar dentro da vontade de Deus, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua família. E corroborando com isso, mais um versículo, João, capítulo de número 15. Vamos pegar do versículo 1 até o versículo de número 6, para confirmar isso que eu estou dizendo. Ele vai dizer: Jesus, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Trazendo esse versículo para o contexto de família que não está dentro da vontade de Deus. O Senhor, ele vira as costas. O Senhor, ele corta. Aqui não está dizendo que perde a salvação, mas o Senhor, ele vira a costa para essa família. Mas toda família que está dentro da vontade de Deus, essa família tem crescimento espiritual, porque ele vai dizer: e todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, aquilo que Deus tem ensinado pela família traz limpeza espiritual. E versículo de número 4, ele diz: permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo, a família produzir fruto de si mesmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se não permanecer na videira, assim nem vós o poder dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, a família, ela precisa estar dentro da vontade de Deus, quando ela colocar Deus em primeiro lugar na vida da família. Vocês lembram de Josué? Josué, ele tinha uma família, porque diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi aquele que colocou a sua família e colocou Deus como prioridade da sua família, por meio da oração, por meio da leitura bíblica e por meio da comunhão da igreja. Queridos, quando Deus ocupa o primeiro lugar no nosso lar, tudo encontra o seu devido lugar. A verdade é que quando Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas, há uma desordem familiar. Então, o primeiro princípio para a família estar no centro da vontade de Deus é que essa família, sua família, tem que colocar Deus como prioridade. O segundo princípio para que essa família possa estar no centro da vontade de Deus é que essa família precisa viver em obediência à palavra de Deus. Só não basta colocar Deus em primeiro lugar, mas não obedecer a sua palavra. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 18 ao 20. Paulo fala para as esposas, Paulo fala para os maridos, Paulo
fala para os filhos e Paulo fala, não nesse texto, para os pais, mas Deuteronômio é que não vai arremeter isso. Colossenses capítulo de número 3, essa família tem que ser obediente à palavra de Deus. E que princípio? Versículo 18. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Para que essa família possa estar dentro da vontade de Deus, Paulo aqui traz um mandamento para as esposas. Ela tem que ser submissa ao seu marido, como convém no Senhor. Mas que para que essa esposa venha ser submissa ao marido, Paulo vai dizer lá em Efésios, qual nós lemos agora há pouco, que essa submissão tem que estar no Senhor. O que está acontecendo hoje, no aspecto familiar, especificamente com a esposa, é que essa submissão não está sendo no Senhor. E quando essa submissão não está sendo no Senhor, há uma desordem familiar, porque é princípio bíblico que está sendo quebrado dentro do lar. Então Paulo está dizendo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Porque uma família que está dentro da vontade de Deus é uma esposa que é submissa ao seu marido. E Paulo agora ele vai falar aos maridos no versículo de número 19, quando ele diz, maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Paulo no contexto familiar, esposa, seja submissas, maridos, agora ame a sua esposa e não trate com amargura. Paulo diz para a esposa, seja obediente. Paulo diz para o esposo, viva em obediência à palavra de Deus, amando a sua esposa e não tratando com amargura. Será que tem alguma esposa aqui que não é submissa ao seu marido? Será que nós temos aqui um marido que não tem amado a sua esposa? Será que esse marido tem tratado a sua esposa de forma amarga, não com uma doçura o qual o marido tem que ter com a esposa? A família, quando não corresponde com esse princípio bíblico, a família vai saindo do centro da vontade de Deus. E Paulo agora ele fala aos filhos no capítulo de número 20. Ele vai dizer, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo pede obediência às esposas, Paulo pede obediência aos maridos, e agora Paulo pede obediência aos filhos, que os filhos têm que ser obedientes em tudo, porque fazendo isso é grato, glorifica o nome do Senhor. Então essa é uma família que está dentro da vontade de Deus, quando os princípios para a família são atendidos. Porque todos aqueles que vivem, toda a família que vive segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está dentro da vontade de Deus. Irmãos, já pensou se uma pessoa fosse entrevistar a sua esposa, fosse entrevistar o seu marido, seus filhos, o que essa pessoa diria da sua família? Será que você tem obedecido, você como família tem obedecido o que a palavra de Deus ensina? E Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, irmão Alessandro vai colocar aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Mais uma vez, não é versículo difícil, nós já lemos isso aqui, o que falta é praticar estas palavras que hoje te ordeno. Olha, é uma ordem, estarão no teu coração. O que nós vamos fazer? Nós vamos inculcar aos nossos filhos e vamos falar delas assentados
assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também é uma ordem de Moisés, para a família, que os pais têm que ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Fazendo isso, as famílias vão começando a estar dentro da vontade de Deus, e essas famílias, elas vão ser abençoadas por Deus. Irmãos, o que está acontecendo? Os nossos filhos não estão se convertendo. O que está acontecendo? Nossos filhos não estão mudando, as nossas esposas não estão mudando, os maridos não estão mudando. O que está acontecendo? Será que o erro está em Deus? Será que o erro está na brilho celeste? Será que o erro está no pastor? Não, irmãos, está em viver em obediência à palavra de Deus. E tem muitas famílias que estão fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Hoje de manhã eu estava dando a lição aqui para os heróis da fé, e nós vimos um ponto que o povo de Israel, ele fracassou, por isso que ele não entrou na terra prometida, porque ele fracassou, porque desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus. Essa é a ideia para que Paulo está dizendo, que quando nós fracassamos na família, começar com o marido, com a esposa, com os filhos, todos vamos fracassar. Irmãos, nós precisamos estudar mais o que é o inferno. Nossos filhos, eles vão para o inferno. Você sabe o que é o inferno? Se nós tivéssemos entendimento do que é o inferno, irmãos, jamais nós deixaríamos de orar pelos nossos filhos, jamais nós deixaríamos de pregar para os nossos filhos, jamais nós deixaríamos de ser um bom testemunho para nossos filhos, porque o inferno, irmão, é coisa terrível. Nós precisamos estudar mais o que Deus fala sobre o inferno. Nós lembramos, irmão, da família de Noé. Por que a família de Noé ela foi salva? Porque ela obedeceu a Deus. Se Noé com a sua família não tivesse obedecido a Deus, com certeza a família de Noé também não teria sido salva por meio daquela arca. Então a obediência hoje constrói um futuro da família amanhã. Terceiro princípio, depois de o segundo, família no centro da vontade de Deus, vive em obediência à palavra de Deus. Terceiro princípio, a família no centro da vontade de Deus serve ao Senhor juntos. Não existe família separada. Falo lá. Não existe. Família, um por lado, família outro por outro. Não existe uma família que é crente, aí um vem para a igreja de manhã, aí o outro vem à tarde, à noite, aí quando não vem na quarta, quando vem na quarta, vem no domingo, precisa se servir juntos. Não é assim a ideia que nós temos quando nós vamos jantar, não tem que ser juntos. A família é constituída para viver em harmonia. E quando essa família não serve ao Senhor junto, eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza, essa família está fora da vontade de Deus. O Salmo de número 128, ele corrobora quando o salmista vai dizer no versículo de número 1, Salmo 128, ele diz: feliz aquela família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se vocês forem ler o restante dos salmos, vocês vão ver as promessas para quando a família serve juntos, para quando a família tem o mesmo propósito, para quando a família decide adorar a Deus junto. E hoje, irmãos, o que está faltando na nossa família é essa unidade. Está faltando essa unidade de servir ao Senhor todos juntos. Josué não disse apenas eu servirei a minha casa. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor é participar junto em todos os aspectos
aspectos da vida cristã. Em todos os aspectos da vida cristã, de servir na obra de Deus, de estar juntos no culto. Irmãos, eu mandei aquela mensagem para cada família, individual. Pessoal, sim, sim, sim. Cadê as famílias que não vieram, irmãos? Os visitantes, mandei para os visitantes. As pessoas parecem que não querem estar juntos. Irmãos, como é que nós vamos viver lá no céu? Como é que nós vamos viver lá no céu desse jeito? Não tem aquele desejo de estar junto com a família. A família precisa servir a Deus junto. Ele diz, bem-aventurado a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembro de Priscila e Áquila, que serviram a Deus como casal e foram abençoados por Deus. Quando há unidade nessa família, Deus ele abençoa essa família. Uma família que serve unida permanece fortalecida. Mas irmãos, sabe por que a brígida celeste está fraca em famílias? Porque as famílias dentro do lar estão fracas. Por isso que há esse esfriamento espiritual. Porque estão fracas dentro do lar. E eu acredito que da forma como se apresenta no culto, deve ser da forma como vive dentro do lar esse esfriamento espiritual. Como disse o pastor Kennedy aqui pregando no culto dos jovens. Aquilo que é dentro da família é indicado dentro da igreja. Se a família não ora. E aqui, irmãos, eu fico aqui na frente e eu vejo. Tem uns que ficam bem assim. Não abre a boca para louvar a Deus. Parece que não há mais esse fervor espiritual, não tem mais essa alegria de estar juntos como família do Senhor. Irmãos, essa família não está no centro da vontade de Deus. Então, para que essa família possa estar no centro da vontade de Deus, essa família precisa servir ao Senhor juntos. Há uma promessa. Há uma promessa. Atos vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Só tu? Só tu e tua esposa? Só teus filhos? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A dificuldade é que nós não cremos em Jesus Cristo. Nós não cremos em Jesus Cristo. Se as famílias dessa igreja crescem em Jesus Cristo verdadeiramente, não falo no sentido de salvação, falo no sentido de confiar. Irmãos, eu abri mais um ministério de oração para que as famílias venham orar. As famílias não querem orar, na quarta-feira não querem vir para os cultos. Não confio em Jesus Cristo, então essa promessa não vai ser feita na sua vida. Que isso é promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, irmãos, nossos filhos vão se converter. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, a nossa família vai servir a Deus juntos. Que falta é confiança, que falta é consagração de pai, de mãe, de filhos, para servirem ao Senhor juntos. A família, irmãos, concluindo esse sermão, a família estará no centro da vontade de Deus. Em primeiro lugar, quando essa família colocar Deus em primeiro lugar. Se isso não acontecer, é fracasso, pode ter certeza, é fracasso familiar, porque Deus ele é que supre todas as nossas necessidades. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, e se você quer que a sua família esteja no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, coloque Deus em primeiro lugar. Paulo diz, irmãos, que nada desse mundo pode substituir o amor de Deus. Nada desse mundo pode substituir o amor de Deus. E às vezes nós trocamos Deus por poucas coisas. Poucas coisas não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Em segundo lugar, quando a família está na vontade, no centro da vontade de Deus, essa família ela obedece a sua palavra. Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus não a pratica,
Será como um homem sensato. Vocês que vieram, nós que viemos para o culto da família, que passou e hoje termina, se nós não colocarmos tudo aquilo que foi pregado em prática, seremos insensatos, perdemos nossos tempos. É melhor ter ficado em casa, ou ter ido para o shopping, uma praça. Perdemos os tempos, irmão, porque tem que ser praticado. Aquele que ouve tem que praticar a palavra de Deus. Então, obedeça a palavra de Deus no aspecto marido, esposa, filhos e famílias. Em terceiro lugar, sirva a Deus com unidade. Mas essa unidade, irmãos, tem que começar dentro do lar. Dentro do lar. Meu desejo e as minhas orações é que continue fazendo os devocionais. É que continue orando, esposa com esposa, que continue ensinando os filhos o caminho que se deve andar, não só no mês da família, mas todos os dias tem que servir ao Senhor em unidade dentro do lar. A dificuldade é que muitas das vezes não tem essa unidade. Pai está para um lado, marido está para o outro, filho está para o outro, não há essa unidade. Mas Deus, Ele quer que você sirva junto com a sua família. Deus, Ele quer salvar a sua família. Quem não quer ver seus filhos lá nos santos céus, irmãos? Quem é que não quer ver nossa parentela lá nos santos céus? Por isso que o diácono Ivone, aquele dia, o diácono Elielso pregou, que a família Brilho Celeste, ela é prioridade. Ela é prioridade nessa unidade. A família Brilho Celeste, ela é prioridade, porque é nós que vamos para o céu. Se o meu filho não for para o céu, for para o inferno, mas é nós que vamos estar lá no céu. Muitas das vezes nós trocamos a família de Deus, a Brilho Celeste, por outras famílias. Hoje Deus procura lares que possam declarar como José disse. Lembra da mensagem? Você pode dizer que hoje você e a sua casa servem ao Senhor? Se você não pode dizer essa frase, você está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Mas para isso Deus é tão gracioso, misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade com as armas espirituais, oração, pregação da palavra, dar um bom testemunho para a família, para que um dia, ou esse ano, ou essa semana, ou esse mês, você possa dizer: pastor, agora eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada família presente decida colocar Deus novamente no centro do seu lar e da sua caminhada. Que o Senhor, queridos, possa encontrar em nós famílias comprometidas com a sua vontade. Lembre-se, a vontade de Deus, ela é boa. Lembre-se, a vontade de Deus, ela é agradável. Lembre-se, a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita e Deus quer que a nossa família esteja no centro da sua vontade, porque é Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai nos conduzir para dentro da sua vontade. É Ele que vai nos conduzir. Os nossos filhos têm uma boa esposa. Os nossos filhos a fazerem uma boa faculdade. A nossa família, é Deus que vai nos conduzir para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem outro lugar, irmãos, para que a nossa família possa estar? Não tem. Desconheço. Por isso que Paulo vai dizer, não se conforme com esse século. Por isso que Paulo vai dizer, transforme a vossa mente. Transforme a vossa mente para que essa promessa possa estar na sua vida. Você venha experimentar, ter o prazer de dizer: Senhor, muito obrigado pela tua vontade que é boa. Senhor, muito obrigado pela tua vontade que é agradável e perfeita a vontade de Deus. Que o Senhor, da sua infinita graça, misericórdia,
concede a cada um de nós famílias, brilho celeste. E no decorrer desse ano, nós possamos continuar a estar dentro ou no centro da vontade de Deus, porque é boa, perfeita e agradável. Amém? Queridos, se nessa semana que eu estava meditando sobre esse sermão, Deus colocou no desejo no meu coração de orar pelas famílias. Só que eu quero fazer algo diferente. Eu quero que as famílias venham, peço que o irmão Janes tire esse púlpito e esse gasofilaço. E eu quero que todas as famílias, você, juntamente com a sua família, com o seu esposo, pegue na mão do seu esposo, pegue na mão da sua família, e eu quero fazer uma oração especial pela sua família. Então peço, por gentileza, pode vir. Quero que todos venham aqui para frente, que eu quero orar pela sua família. Quero que você, se for um casal, pegue na mão da sua esposa, do seu esposo. Se for família, que todos possam estar de mão dadas. E antes de eu orar, eu quero cantar um cântico. Nós vamos cantar o cântico. Pode vir, irmãos. Não tenha vergonha, não. É algo novo. Pode vir, meu irmão. Fique à vontade. É algo novo, mas é algo fundamental para a nossa família. Peço que todos possam vir. Todos que eu vou cantar um cântico. Nós vamos cantar um cântico. E nesse cântico, de frente para mim, por gentileza, é algo novo, tá bom? Quando é algo novo, parece que a gente fica acanhado, né? Mas é algo abençoador. Eu vou cantar esse cântico, depois desse cântico eu vou orar pelas famílias. Pode vir todos, pegue na mão do seu esposo, na mão da sua família, vamos adorar a Deus. Faça desse cântico a sua oração. Faça desse cântico o seu compromisso diante do Senhor. O irmão vai colocar esse cântico que foi escolhido para nós cantarmos e adorarmos a Deus. Depois desse cântico eu vou orar por todos vocês. Vai sair aí? Oh, meu Deus. Oi, só. Oi. Olha que eu ensaiei quase a semana. Eita glória. Está congelado aqui. Está repreendido no nome de Jesus. Oi? Não, na capela vai ficar pior, É que tá congelado aqui. Esse cântico ele fala que é um cântico acima de tudo. É o do pastor. Não é Lucas não. Poxa, quebrou todo o momento emocional. Tá? Ore ao Senhor, irmãos, tá bom? Ore ao Senhor nesse momento, pela sua família. Vamos adorar o Senhor por esse cântico. Já, Jesus. Poxa, agora parece que vai, irmãos. Volta lá, só a introdução. Volta de novo. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que... Eu acho que a gente tem que estudar mais sobre tecnologia. Irmãos, adore o Senhor com esse cântico, faça uma oração pela sua família. E anime o seu coração,
Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer na família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Glória a Deus pela sua família. Faça desse compromisso com Deus, colocando Ele em primeiro. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver aqui. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Bendito e soberano Deus,
Nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua salvação em Cristo Jesus, pelas nossas famílias, Pai. Pai, eu quero aqui, Senhor, apresentar cada família, Senhor, da Brilho Celeste, Senhor. Aqui estão aqui não puderam estar entre nós, e nós pedimos, Senhor, a tua graça, nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, eu quero aqui te apresentar cada casal, Senhor, dessa igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, restaura, Senhor, o casamento para a tua glória, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, repreenda toda a artimanha de Satanás contra os casais da tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, trabalhe, Senhor, nos corações dos casais, Pai, para que haja obediência à tua palavra, para que o Senhor possa estar nas suas vidas em primeiro lugar, Senhor. Ó Deus, eu te apresento aqui a cada família, Senhor. Senhor, tu conheces o mais íntimo dentro do lar de cada família aqui, ó Senhor. Pai, se existe uma família, Senhor, que não está tendo unidade dentro do seu lar, onde a esposa, Senhor, não está sendo submissa ao seu marido, onde o marido não está amando a sua esposa, como diz a tua palavra, onde os filhos não estão obedecendo os pais, Senhor. No nome de Jesus, Deus, desfaz toda a artimanha de Satanás, Senhor, contra a família da tua igreja, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus amado, nós te apresentamos os nossos filhos, Senhor, que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós apresentamos nossos filhos que um dia disse sim para o Senhor, mas não estão mais nos teus caminhos. Ó Deus bendito, tenha misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por Jesus. Senhor, reconcilie os nossos filhos contigo, Senhor. Porque nós queremos dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, aquelas famílias que não têm unidade, Senhor, onde os filhos não vêm para o culto, onde a esposa está para um lado e o marido está para o outro. Senhor, une essas famílias somente uma igreja. Une, Senhor, essas famílias, Senhor, em um só culto para louvar, bendizer e exaltar o teu bendito e soberano nome, Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse mês, Senhor, de maio, mês da família, que o Senhor continue abençoando todas as famílias da Brilho Celeste, todas as famílias que congregam conosco, Senhor, suprindo todas as suas necessidades. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, pois assim nós oramos no nome bendito de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus.